Meus irmãos, atente para a palavra do Senhor. Atos capítulo 20, a partir do versículo 7 em diante, nós estamos chegando aí praticamente no final dessa viagem missionária, da terceira viagem missionária. Atos 20, versículo 7, assim diz a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Vamos orar, irmãos, pedindo a Deus graça para entendermos a sua palavra, pedindo para que haja clareza da doutrina, a fim de vivermos a doutrina, a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai Santo, nós estamos aqui reunidos nesta singela reunião em torno da Tua palavra para aprendermos mais. Suplicamos, ó Deus, o auxílio do Teu Espírito Santo para que sejamos de fato iluminados por Ti e assim possamos compreender e entender a verdade do Senhor. Que haja clareza, entendimento, direção e que a doutrina, Deus, alegre o nosso coração. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, o culto é parte fundamental da vida cristã. O culto é parte fundamental na vida cristã. Nós existimos para cultuar a Deus. A palavra culto significa serviço, ato de adoração, serviço de adoração. Na teologia existem dois aspectos do culto: o culto particular ou privado, que nós oferecemos a Deus no nosso dia a dia, em casa, na devocional que nós realizamos, nas orações, em um culto em família, em um culto só, em um culto em adoração a Deus a partir das suas ações. Todos os dias nós estamos para cultuar o Senhor. O segundo aspecto é o culto público, onde de fato o povo de Deus se reúne em um determinado dia para oferecer comunitariamente atos de adoração ao Senhor. O texto que lemos trata desse segundo aspecto do culto, o culto público. O povo de Deus que está aqui reunido em Troade para adorar ao Senhor. Nós bem sabemos, irmãos, que o apóstolo Paulo já vem de uma trajetória de fortalecer as igrejas da Macedônia e Acaia. No versículo 1 do capítulo 20 até o versículo 6, nós percebemos essa trajetória do apóstolo Paulo fortalecendo as igrejas da Macedônia e da Acaia, igrejas que foram plantadas por ele nessa viagem missionária. Não somente nessa, mas também na sua segunda viagem missionária, porque ele vai para a Macedônia. E ele fortalece essas igrejas com muita pregação. O versículo 2 diz muitas exortações. Fortalece essa igreja com uma visão clara da direção de Deus. No versículo 3 diz a palavra que tentaram conspirar, mas ele permanece indo em direção a Jerusalém, retornando pela terra e não mais embarcando por causa da conspiração. Mas a conspiração que se levantou contra ele não tirou o foco, a direção da vida dele. Ele continuou na direção que Deus tinha dado
no capítulo 19, versículo 21 e 22, de visitar e fortalecer as igrejas da Acaia e da Macedônia e ir em direção a Jerusalém para também ter um momento de comunhão com a igreja em Jerusalém. E ele fortalece também a igreja a partir de uma liderança vigorosa, uma liderança forte, uma liderança, sobretudo, servidora. Está aí no versículo 4, onde alguns homens são apresentados por Lucas, que eram companheiros, juntamente com o apóstolo Paulo, nesse fortalecimento e nesse auxílio do ministério do apóstolo Paulo. E aí ele chega em Troade, versículo número 6. Perceba o que diz a palavra: depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto onde passamos uma semana. Versículo 7, vamos ler juntos? No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então, nós percebemos no versículo 7 que essa trajetória que chega agora na cidade de Troade, Paulo, ele está ali para participar desse culto. Alguns irmãos esperam ele em Troade, e então ele chega e ele está ali para participar juntamente com os irmãos do culto. Paulo partiu de Filipos e depois de 5 dias de viagem, chegou nessa cidade, Troade, onde seus amigos já o esperavam, conforme está descrito no versículo 4 e 5, né, do capítulo 20. Paulo visitara Troade na sua segunda viagem missionária. Ele pregou o evangelho nessa cidade, nós lemos isso no capítulo 16, versículo 8. Durante sua terceira viagem, nessa ocasião, ele fundou uma igreja nessa cidade. Isso está registrado em 2 Coríntios, capítulo 2. Agora, Paulo permanece em Troade uma semana, com o navio onde os amigos de Paulo deveriam embarcar na segunda-feira, estando a igreja reunida no cenáculo, no primeiro dia da semana, no domingo, para participar desse culto, para participar da ceia. Paulo então se reúne nesse momento para participar dessa reunião, desse culto cristão que acontece na cidade de Troade. Note que o versículo 7 diz: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, diz que Paulo pregou a palavra, diz que houve conforto de Deus na vida daqueles homens, ou seja, pregação, ceia, reunião, são elementos do culto cristão. E esse texto, portanto, trata de como Lucas vê o culto cristão após a ressurreição de Cristo Jesus, esse culto que é registrado aqui em Atos capítulo 20, do verso 7 e verso 12. Então, irmãos, não há nenhuma dúvida aqui que Paulo está tratando de um culto, que Lucas está registrando um culto, e que nesse culto acontecem algumas expressões da parte de Deus para o povo. Isso é muito importante para que nós entendamos que o significado pretendido por Lucas não é outro a não ser tratar dessa reunião, desse culto. Eu não posso inferir algo no texto que o texto não está falando. Eu preciso entender aquilo que o texto está falando. E o texto está falando claramente dessa reunião, desse culto cristão. E é sobre isso que eu gostaria de tratar, irmãos, dessa noite. Expressões do culto cristão. A primeira expressão é a convocação. A primeira expressão é a convocação. Olha aí para o texto. Versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. No primeiro dia da semana. Por que Lucas registra essa informação no primeiro dia da semana? Por que não poderia ser no segundo dia da semana ou no terceiro dia da semana? Por que especificamente Lucas tem a ênfase de registrar essa informação? Nós entendemos, irmãos, estudando teologia, que as palavras e as frases, elas não estão aleatoriamente sendo apresentadas pelo autor bíblico, mas existe um objetivo e uma veracidade por trás das palavras, ou melhor, um objetivo e uma veracidade na ordem das palavras, na estrutura do texto. Existe uma objetividade e uma veracidade
quando Lucas então apresenta essa informação no primeiro dia da semana. Por que no primeiro dia da semana? Porque o primeiro dia da semana representava para o povo e representa para nós o dia da convocação. Que convocação é essa? É a convocação que foi já anunciada, pré-anunciada no Antigo Testamento, nos 10 mandamentos, que nós devemos trabalhar 6 dias, mas no 7º dia nós devemos guardar e santificar e cultuar ao Senhor. Está lá registrado em Êxodo capítulo 20. Entretanto, nós precisamos compreender que o sábado, o shabat, ou dia de santificação, de adoração ou de descanso na antiga aliança, apontava para o dia na nova aliança. O Antigo Testamento deve ser interpretado pelo Novo Testamento. A revelação, ela é progressiva. E em Deuteronômio capítulo 5, Moisés, relembrando os mandamentos, ele afirma que o povo deveria guardar o dia de sábado porque foi o dia da redenção, da libertação. O dia em que Deus tirou o seu povo do Egito e o libertou com mão poderosa. Então o povo deveria guardar esse dia, o dia do descanso, o dia de adoração. Entretanto, nós percebemos que esse evento da libertação, da redenção do povo de Deus no Egito, apontava para uma redenção maior que acontece em Cristo. Paulo afirmou na sua carta aos Colossenses: Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A obra de Moisés libertando o povo do Egito apontava para a obra do perfeito profeta, que se chama Jesus Cristo, que nos libertou não do Egito, mas do império das trevas. E como foi que Jesus Cristo nos libertou do império das trevas? A partir da sua obra. Ele foi crucificado pelos nossos pecados, nos remindo de todos os nossos pecados. Ele foi sepultado e ao 3º dia ele ressuscitou, concluindo então a sua obra. O autor da carta aos Hebreus vai afirmar que ele conclui a sua obra e descansa de sua obra já feita no primeiro dia da semana, após a sua ressurreição. A ressurreição é o dia da conclusão da obra de Cristo e por esta razão é o dia da nossa redenção. Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, no domingo, dia do Senhor. E esse dia representa o dia da nossa libertação. É o dia da vitória do sangue de Cristo sobre o pecado. É o dia da vitória da vida em Cristo sobre a morte. É o dia da vitória da vida de Cristo sobre o inferno. É o dia da vitória do Senhor e do seu povo. A nossa libertação, portanto, acontece com a ressurreição de Jesus Cristo. É por isso que em João 20, diz a palavra que os discípulos, após a ressurreição, passaram a guardar não mais o sábado, mas a guardarem o domingo. Estavam lá no primeiro dia da semana, o domingo, o dia da ressurreição, os discípulos reunidos para adorar o Senhor. E Jesus aparece entre eles. Tomé não estava. E aí os discípulos vão falar para Tomé: Tomé, nós vimos o Senhor Jesus no primeiro dia da semana, o domingo. E Tomé já estava incrédulo, tinha faltado o primeiro culto. Tomé diz: eu só acredito vendo, tocando. E aí na outra reunião, no outro domingo, estava a igreja reunida e Tomé estava lá presente. E Jesus aparece novamente dizendo: Pai seja convosco. E aí Jesus vai tratar com a incredulidade de Tomé. Tomé, não seja incrédulo, Tomé, seja crente. Eles estavam reunidos no primeiro dia da semana. Está lá registrado em João capítulo 20. E é esse dia, irmãos, aqui apresentado também por Lucas, no primeiro dia da semana, o domingo, o dia do Senhor. É o dia onde o povo se reúne para adorar publicamente a Deus. Nesse dia nós devemos guardar para descansar e para santificar. Isso é, nós devemos descansar das nossas obras, do nosso trabalho e cultuar o Senhor, estarmos reunidos em adoração a Deus. Essa é a primeira expressão do culto, é uma convocação no primeiro dia da semana. Esse primeiro dia não foi escolhido por Paulo, não foi escolhido pelos discípulos, esse primeiro dia foi escolhido por Deus. Cristo ressuscitou nesse dia, é o dia da nossa libertação, é o dia da nossa redenção. A partir da ressurreição, a igreja passa a guardar o domingo, porque o sábado da libertação de Israel do Egito apontava para
o Shabat cristão, isto é, o domingo, o primeiro dia da semana, que é a nossa redenção na ressurreição de Jesus Cristo. Meu querido irmão, nós entendemos que o culto tem essa primeira expressão, que é a santa convocação. Por que uma santa convocação? Porque Deus nos convoca para adorá-lo. Quando nós desobedecemos essa ordem, nós estamos pecando contra o Senhor. Nós estamos transgredindo a lei de Deus. Nós estamos pecando contra o mandamento do Senhor. Em Êxodo, no livro de Êxodo, o profeta Moisés afirma que é uma convocação santa. Ele convoca o seu povo para que neste dia o seu povo esteja adorando ao Senhor. Se você não se rende a essa convocação de adorar a Deus, você está em rebelião contra o Senhor. Você está dizendo para Deus que o seu trabalho é mais importante, que o seu lazer é mais importante, que a sua viagem é mais importante. Você está dizendo que existem ídolos criados pelo seu coração que são maiores que o Senhor. Veja, Deus te chama para você ter um encontro com Ele no dia do Senhor, no primeiro dia da semana, a santa convocação, e aí você diz: não, eu não vou aceitar, eu não vou obedecer a tua ordem, porque eu tenho outras coisas para fazer. Eu prefiro dormir. Eu prefiro bater perna. Eu prefiro fazer outras coisas do que se render à expressão da santa convocação. Eu não estou dizendo com isso que não existam, né, trabalhos de misericórdia. Existem trabalhos de misericórdia. O próprio Senhor Jesus Cristo falou sobre isso, que são trabalhos de misericórdia. Médicos, bombeiros, hospitais, por aí vai. Até aqueles trabalhos de misericórdia que a família depende daquele serviço em si, e aí o trabalhador não pode deixar de fazer, porque senão vai faltar o pão em casa. É um trabalho de misericórdia. Mas se você pode, tem condições, e Deus sabe o seu coração, e mesmo assim você falta o culto, você está desobedecendo essa expressão, que é a santa convocação de Deus. Deus convoca você. A segunda, irmãos, expressão é a pregação. Porque veja o que diz ainda no versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, ou seja, na segunda-feira, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Nesse culto aqui, Paulo pregou até meia-noite. Até esse momento onde Lucas apresenta uma situação que aconteceu. Mas se você olhar para o versículo 11, veja o que diz a palavra. Subindo de novo, partiu o pão, comeu e ainda lhe falou largamente até ao romper da alva. E assim partiu. Ou seja, irmãos, esse culto durou a madrugada inteira. Eles começaram a cultuar à noite, a adorar a Deus à noite. O apóstolo Paulo começou a pregar a palavra de Deus. Aí chegou até a meia-noite, e da meia-noite aconteceu uma situação lá, que a gente vai ver mais adiante. Resolveu a situação, eles retornaram para a adoração, e Paulo continuou pregando até o dia amanhecer. Eita, culto abençoado, né? Presbiteriano também diz, né, irmão? O culto abençoado, né? Não tem problema não. Pregou até o romper da alva. Irmãos, uma segunda expressão do culto é a pregação. Culto que não tem pregação não é culto. Um culto que a ênfase não é a pregação não é culto. Um culto que a centralidade não é a pregação não é culto. O culto onde a pregação ela é substituída por músicas não é culto. Embora a música faça parte do culto, onde a gente canta louvores a Deus. Entretanto, a ênfase do culto não é a música, não é a ceia, não são os votos, os sacramentos. A ênfase do culto é a pregação. É a pregação. Algumas pessoas perguntam: pastor, o culto de vocês é tanta pregação, é tanto tempo de pregação, e é menor tempo do louvor, das músicas. É até bom porque é objetivo.
mas vocês gastam tempo na pregação. E eu digo, é mesmo, irmão. A gente investe tempo na pregação. Por quê? Porque a ênfase do culto cristão é a pregação da palavra. Diz o texto que ele exortava-os, prolongando o discurso, exortação, encorajamento, confronto de pecados, instrução, doutrina, por muito tempo, prolongando o discurso até a meia-noite, irmãos. E estava lá o apóstolo Paulo pregando a palavra de Deus. Nós precisamos também valorizar a pregação. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos à pregação, os nossos olhos atentos à pregação. Nós não podemos permitir que a nossa mente, o nosso coração queira desviar o foco que nós devemos ter na pregação a outras coisas. Muitas vezes nós ficamos aperreados quando o pregador já demora um pouco mais. Gente que fica inquieta, já quer se levantar para tomar uma água, para fazer uma outra coisa, para ir no banheiro, não consegue parar para ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação da palavra de Deus. E isso, irmãos, é um reflexo infelizmente triste, porque muitos conseguem passar 1 hora, 1h30, 2 horas, até mesmo 3 horas, sentado assistindo filme no cinema. E essas mesmas pessoas não conseguem passar 30, 40 e às vezes 1 hora na pregação não conseguem. O que me chama a atenção é que esse povo aqui ouvia a pregação, tinha sede da pregação, era um povo ávido pela pregação, que Paulo prega até a meia-noite e depois começa e continua pregando até o amanhecer do dia. Então, irmãos, a pregação é ênfase do culto. Uma observação importante é que em todo o culto nós estamos oferecendo nosso louvor a Deus. Na oração é nós falando com Deus. No louvor é a gente abrindo a nossa boca para o Senhor. Nas intercessões é a gente colocando diante do Senhor os nossos irmãos. Mas na pregação é Deus abrindo a sua boca para nós. É Deus falando conosco. É Deus vindo até nós através da sua palavra. E a pregação, irmãos, não é uma meditaçãozinha, uma reflexãozinha. Pregação não é palestra, pregação não é ensino apenas. A pregação é a proclamação da voz de Deus. Assim como os profetas diziam no Antigo Testamento, assim diz o Senhor. A pregação é quando um pregador abre as Escrituras e prega com fidelidade as Escrituras, dizendo, assim diz o Senhor. É a proclamação da voz de Deus. A terceira verdade, irmãos, é que a expressão do culto, a terceira expressão é a comunhão. Expressões do culto. A primeira expressão é a convocação, a segunda é a pregação e a terceira é a comunhão. Porque o texto diz no versículo 7 ainda, veja, reunidos com o fim de partir o pão. Paulo que devia seguir viagem no dia imediato. O que me chama a atenção é que Paulo deveria seguir viagem no dia seguinte. Mas ele está no culto. E nesse culto tem a ceia, tem a comunhão. Partir o pão. Veja o que diz o versículo 11. Vamos ler juntos? Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhe falou largamente até ao romper da alva, e assim partiu. Irmãos, Paulo não despreza a sua função na pregação da palavra, como também o deleite na comunhão. Ele poderia muito bem pensar, eita, eu vou viajar amanhã cedo, porque diz a palavra que no dia imediato ele deveria partir. Ele poderia pensar, eita, eu vou descansar logo, eu vou terminar a pregação da manhã, não vou no culto da noite, eu vou fazer meus afazeres pela manhã, à noite eu não vou, por quê? Porque no outro dia eu vou viajar. Ele poderia pensar que logo cedo tem que partir, então tem o que quê? Tem que preparar a mala, talvez descansar um pouco, para partir no outro dia. Isso é um bom argumento. É não?
Diante de Deus, não. Mas que bom que você está dizendo que não. Porque muitos chegam para mim com outras argumentações, e até menores que essa. Não, pastor, tem que fazer isso porque tem tanta coisa para fazer. É isso aqui, é isso aqui, é isso acolá. Quais são, irmãos? Quais são realmente as justificativas para não estarmos na presença de Deus e desfrutarmos da comunhão? O que é mais importante do que isso? Me diga, que eu quero saber. Eu quero saber o que é mais importante do privilégio que você tem de ter acesso ao trono da graça por causa da morte de Jesus Cristo no Calvário, que te possibilita você desfrutar da presença de Deus no dia do Senhor. O que é mais importante que isso? Nada é mais importante que essa comunhão. Essa comunhão que revela primeiramente a comunhão com Deus. Partir o pão. Aqui é literalmente a ceia. Eles estavam reunidos para desfrutar da comunhão com o Senhor. A ceia simboliza, irmãos, a comunhão que nós temos com Deus, a aliança que nós temos com Deus. O pão que simboliza a sua carne, o vinho que simboliza o seu sangue, que são elementos da nova aliança, a aliança do Senhor, a aliança que nós temos com o Senhor, essa comunhão que nós temos com Deus. Nada é mais importante que essa comunhão. E essa comunhão que, sem sombra de dúvida, reflete na comunhão com os nossos irmãos. Porque se nós recebemos o sangue de Cristo pela fé em Jesus e somos filhos de Deus, aqueles também que, da mesma forma, receberam a Cristo pela fé, também são filhos de Deus, e assim nós somos irmãos em Cristo. Então a comunhão da igreja, a comunhão entre os irmãos, nada é mais importante do que esse momento. Essa questão do valor do culto, da comunhão, é tão grande, mas tão grande, que eles não deixaram de cultuar, de estarem juntos até o romper, né, da alva, até o dia amanhecer. E aí, quando o dia amanhece, quando o culto termina, aí então Paulo segue viagem. Irmãos, é compromisso. É intensidade. Não é brincadeira, não. Às vezes tem gente que diz assim: pastor, o senhor está trabalhando muito. Tem calma, pastor. É coisa que o senhor está fazendo. É para lá e para cá. Chame alguém. Tem gente que diz assim: chame mais pessoas e tal. Eu digo: mas comparado com o quê? Porque se eu for comparar a minha vida com o apóstolo Paulo, eu estou muito aquém. Se eu for me comparar com Jesus Cristo, muito aquém. Com os apóstolos e pregadores do Novo Testamento, muito aquém. Eu tenho que me parecer com esses. Como disse o apóstolo Paulo, né? Meu alvo é quem? É Cristo, eu tenho que seguir para estar parecido com Ele. Então, se Paulo diz no versículo número 2 do capítulo 20, que é com muita pregação que a igreja é fortalecida, e aqui no capítulo 7 diz que ele, no versículo 7 diz que ele prega até meia-noite, e depois no versículo 11 até o romper da alva, irmãos, eu quero continuar pregando a palavra, continuar trabalhando, não somente eu, mas que você também tenha esse entusiasmo, essa força, esse vigor de continuar servindo com intensidade no reino de Deus, irmãos. Isso não é questão de ser jovem ou velho, não, porque tem muito velho que tem muito entusiasmo e mais entusiasmo e força e vigor do que muitos jovens nos nossos dias. É verdade. E tem muito jovem que estão fracos, cansados, preguiçosos, lentos, mornos. Nós não podemos ser assim, irmãos. Nós precisamos ter, de fato, entusiasmo, intensidade e viver, de fato, o valor da comunhão. Nesse culto houve exposição da palavra e ministração da ceia, edificação e celebração, culto da palavra e culto da mesa.
uma combinação, irmãos, que é a palavra e o sacramento. John Stott diz que a igreja cristã no mundo inteiro segue esse exemplo desde então. No domingo, pregação e sacramento. Então veja, as expressões do culto. A primeira expressão é a convocação, a segunda expressão é a pregação, a terceira expressão é a comunhão, e a quarta e última expressão é a intervenção. Porque perceba o que diz o texto, versículo 8. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Veja que Lucas se faz presente. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Esse jovem, aliás, jovem chamado Eutico, ele está na janela, não é um lugar muito bom, e diz o texto que ele é vencido pelo sono e dorme. Quando tem alguém no culto e está pescando, eu me lembro logo de Eutico, né? E daqui dá para ver, irmãos, todo mundo. Não sei por que estão rindo. Mas imagine, depois do dia cansado, era jovem, geralmente o jovem está em fase de crescimento, né? Come muito, aí dá aquela sonolência. Então, ele dorme na pregação. Já se viu? Coisa boa não é dormir na pregação. Porque esse aqui dormiu, caiu e morreu. Coisa boa não é dormir. Eu me lembro de um livro que eu li do George Whitefield, né? Eu me lembro de um livro que eu li do George Whitefield, que foi uma biografia. Aí, George Whitefield, um pastor avivalista, calvinista, inglês. E aí, diz a palavra que ele foi tremendamente usado por Deus no avivamento, o grande avivamento na Inglaterra. Ele foi contemporâneo de John Wesley, Carlos Wesley. E ele pregou também nos Estados Unidos, conhecida na época como Nova Inglaterra, junto com Jonathan Edwards. Então ele foi contemporâneo desses grandes avivalistas. E diz o texto que, em um momento de sua pregação, um jovem começou a cochilar na pregação do George Whitefield. Aí naquele momento onde aquela pessoa estava começando a dormir, sonolenta, George Whitefield bateu as mãos, bateu os pés, acordou aquela pessoa e disse: se fosse qualquer outra coisa, você até poderia descansar, mas eu estou aqui anunciando a palavra de Deus. É a coisa mais importante do universo. Não durma, meu irmão. Diz o texto então que ele dormiu, caiu, irmãos, e foi levantado morto, no versículo 9. Versículo 10. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Versículo 12, vamos ler juntos. Então conduziram que vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Aquele homem, ele cai por causa do sono, morre, mas Deus então, pelas mãos do apóstolo Paulo, ao abraçá-lo, aquele jovem recebe vida, ele ressuscita, e ele então recebe vida da parte de Deus. Um milagre aconteceu no culto.
A quarta expressão, irmãos, é a intervenção. No culto, Deus intervém poderosamente. No culto, Deus opera milagres. No culto, Deus traz vida a mortos. No culto, Deus opera maravilhas. No culto, milagres acontecem. Porque nós estamos na presença daquele que é o Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. O que é mais surpreendente ainda é que quando a cura daquele jovem acontece, ele é ressuscitado por Deus pela instrumentalidade do apóstolo, eles não param o culto e vão para as ruas gritando: ele ressuscitou, o milagre aconteceu. Eles não interrompem o culto e vão maravilhados anunciarem o milagre para as pessoas nas ruas. Eles não fazem isso. Eles retornam para o culto, retornam à adoração. Subindo, versículo 11, de novo partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até a romper do dia. Eles continuam o culto, e a pergunta é: por quê? Por que eles não saem daquele ambiente? Por que eles não vão falar do milagre? Por que eles não param o culto? Por que isso acontece? Certamente, não porque o milagre é pequeno, o milagre é grande. Antes, por haver um milagre ainda maior. A própria vida da igreja e a presença de Deus em sua vida comum e no partir do pão são evidências de milagres maiores. A presença de Deus no meio do seu povo, o partir do pão, a ceia, ouvir a voz de Deus, são milagres bem maiores do que uma cura física. Sem dúvida, irmãos, o poder de Deus manifesta-se na ressurreição de Eutico. Porém, manifesta-se ainda mais na ressurreição de cada um de nós, nascidos de novo, tirados de uma vida devota aos poderes da morte e renascidos para a vida de serviço ao Deus vivo. Eu concluo essa mensagem com 3 considerações finais. Primeira, a igreja é um milagre de Jesus por intermédio do Espírito Santo. Esse é um dos temas centrais de Atos. A igreja é um milagre de Jesus, irmãos, por intermédio do Espírito Santo. Mais do que a ressurreição desse jovem, aquela igreja é um milagre de gente morta que recebeu a vida do Evangelho pelo poder do Espírito Santo. Segunda consideração, a igreja é a reunião presencial do povo que foi redimido por Jesus Cristo. Igreja não é estrutura, mas é a reunião presencial do povo de Deus que foi redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Diz o texto no versículo 7 que eles estavam reunidos, foram partir o pão. Então, igreja é reunião presencial. Essa ideia de culto online, de reunião virtual, digital, não é uma questão bíblica. É um paliativo, claro, para quem não pode, mas o ideal é a reunião presencial dos crentes. Terceira e última consideração, irmãos, a igreja é um ambiente de grande conforto que os discípulos sentem da parte de Deus, porque o versículo 12 termina dizendo: então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. A igreja é um ambiente de grande conforto que os discípulos sentem, de fato, da parte de Deus. Na igreja a gente sente o conforto do Senhor, grandemente o conforto da presença de Deus. Vamos nos colocar de pé e vamos orar.